Vai melhorar sim, viu, Júlia? E a gente vai falar mais sobre doação de órgãos aqui no estúdio. Estamos recebendo o Renato Ferrari, que é coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Transplantes do Hospital Regional aqui de Prudente. Bom, primeiro, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui no nosso estúdio. A gente recebeu muitas questões, muitos comentários de telespectadores e vamos começar com uma pergunta que vem de Rancharia. A pessoa pergunta quais são as causas de morte que tornam possíveis a doação de órgãos. Então, Murilo, qualquer morte é passível de doação de órgãos, né? A gente, eu acho que tem uma ênfase maior na doação de órgãos intercavitários, né? Que são as vísceras, como coração, pulmão, que foi falado mais ultimamente, né? Nessa causa específica, a gente necessita que o paciente esteja em morte cerebral, né? Onde o cérebro não é mais viável, mas todos os outros órgãos eles estão viáveis para serem retirados e implantados em outra pessoa. Pois é. Uma pergunta interessante aqui que vem de Álvares Machado. Como a pessoa faz para ser doador? Eu acho que é mais importante ainda a gente falar, né, que essa informação ela deve ser expressa em vida e ainda viva a pessoa pode ser uma doadora de órgãos, né? Exatamente. Nossa legislação hoje não requer mais que você se declare em vida em documentos, como era antigamente. Isso não existe mais, mas basta você se declarar para a sua família, porque é ela que vai tomar a decisão, quando da sua morte, de fazer a sua vontade quando dado esse diagnóstico a ela. Quando esse diagnóstico for informado a ela é que vai fazer autorização ou não da extração dos seus órgãos para transplantes. Mas no momento de dor é importante que ela saiba a sua vontade em vida para que essa decisão seja bem mais fácil para ela nesse momento, né? Em vida você também pode ser doador de alguns órgãos, né? Mas as regras são um pouquinho mais restritas quanto a isso. Bom, tem algumas perguntas que vêm aqui de pessoas que são portadoras de algum tipo de doença. Aqui, por exemplo, tem o pessoal perguntando, diz que diabético, hipertenso, também tem uma pessoa aqui de Presidente Prudente falando que tem esclerose múltipla e outras pessoas aqui comentando que têm doenças, mas que gostariam de ser doadoras. Elas podem ser doadoras? Olha, todo mundo pode ser doador de órgãos, tá? A gente parte do princípio que todos podem doar seus órgãos quando do diagnóstico de morte encefálica ou até de morte cardíaca, no caso principalmente de córneas, né? Para isso, feito o diagnóstico, são solicitados vários exames. Esses exames são enviados a uma Central Nacional de Transplantes. É lá que esses órgãos são triados e, se algum órgão for afetado por alguma doença crônica, ele é excluído da lista de transplantes e aí, então, são ofertados apenas os órgãos viáveis, tá? Então, toda pessoa ela pode se autodeclarar para a família e ela pode, sim, ser doadora de órgãos. E vendo esse caso desse adolescente aqui de Presidente Prudente, que acabou falecendo depois desse acidente, né, e fez a doação de alguns órgãos, entre eles o coração. Muitos telespectadores mandaram mensagens para a gente perguntando, né, o coração ainda estava funcionando, né, e a pessoa ainda estava viva. Como é que funciona esse procedimento para que a pessoa se torne um doador? De forma alguma a pessoa estava viva, tá? Nós brasileiros, nós temos o protocolo de morte encefálica. Para nós falarmos que um paciente está morto, nosso protocolo é o mais rígido do mundo, tá? Nós necessitamos de que 2 médicos atestem que esse paciente está morto e que esse atestado ele seja complementado por um exame de imagem. Quando a gente fala de morte encefálica, seria a morte cerebral. Cerebral, exatamente. Então, nós temos 3 médicos ali envolvidos em todo esse processo intra-hospitalar, de forma no hospital. No caso, por exemplo, do Hospital Regional, nós atestamos isso e mandamos a uma central regional, que é a Organização de Procura de Órgãos de Marília. Lá, essa documentação toda é checada novamente, ela é enviada a uma central estadual de transplantes, onde ela é checada pela 3ª vez, e ela é enviada a uma central nacional de transplantes, onde ela é checada pela 4ª vez. Se há uma linha errada, isso volta e o protocolo é cancelado. Então, é impossível que seja retirado qualquer tipo de órgão de um paciente vivo, tá? O que acontece é que a gente tem 2 definições de morte, uma morte cerebral e uma morte cardíaca. Então, o que a população está acostumada é com a morte cardíaca, que é aquele paciente que você vê num velório, tá? Que ele está gelado, tá? Que ele está sem cor e que você sabe que aquele paciente está morto, que aquela pessoa está morta, que esse seu ente está morto. Na morte cerebral é diferente, porque você chega num leito de UTI e você tem máquinas mantendo ele de forma artificial, vivo, ou mais próximo à realidade de uma pessoa viva. Então isso confunde muito a pessoa e é difícil a aceitação desse diagnóstico naquele momento, porque não é aquilo que as pessoas estão habituadas a ver, né?
Isso, inclusive, é algum dos motivos de negação da doação, porque a pessoa não aceita que aquela pessoa está morta. Isso que eu ia perguntar, nos hospitais, o que você percebe, né? É difícil que as famílias autorizem essa doação de órgãos? Vocês recebem mais recusas ou autorizações? Essa taxa ela é muito oscilante, né? Depende muito do estágio em que o familiar que vai fazer essa decisão ele se encontra, né? Então, a gente tem o estágio ideal para que ele seja abordado, principalmente em relação à aceitação do diagnóstico, né? E hoje nós temos mais aceitações no hospital regional, pelo menos, né? Mas a nossa realidade nacional, infelizmente, não é essa. Nós temos mais negativas. A gente tem também essa situação, a gente discutiu a questão da família, e muitas vezes o filho, por exemplo, não segue a mesma religião que os pais, a religião diz que não pode ser doado o órgão, mas o filho gostaria que os órgãos fossem doados. Aí, nesse caso, pode haver uma negativa da família. Existe como deixar um documento, alguma coisa dizendo dessa intenção? Olha, a decisão é do familiar, tá? Quando da morte do ente querido. E eu queria também falar que nenhuma religião tem documento expresso de ser contra a doação de órgãos, tá? Nenhuma religião fala isso. Só para encerrar, a última pergunta. Uma pessoa disse aqui que tinha um RG, que podia colocar que era doador ou não era doador. Existe isso ainda? Isso não existe mais, tá? Infelizmente, essa ação do governo, Fernando Henrique, ela foi acabou falando contra as ações relacionadas a transplantes e houve um decréscimo das doações, né? A população entendeu como errado isso daí. Isso foi extinto e hoje a declaração realmente ela é consentida e não presumida como eles queriam fazer antigamente na década de 90. Tá aí, a gente espera que tenha esclarecido suas dúvidas. Muito obrigada pela participação de todos, pela participação sua, doutora. E para encerrar essa nossa conversa, o relato de uma telespectadora dizendo que faz 2 anos e 6 meses que perdeu o filho dela, doou as córneas do filho dela e no dia que fez 1 ano que isso aconteceu, a pessoa que recebeu as córneas, recebeu essa doação, procurou por ela e a fortaleceu diante da perda do filho. E hoje ela tem essa pessoa como um filho também. Tá vendo só? Então, diante da tristeza de uma família, pode vir a alegria de muitas outras, né? É muito importante pensar nisso. Doutor, muito obrigada pelas informações. Boa tarde para você. Boa tarde. Obrigado, viu?